Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo bíblico. Talvez seja em uma parte ou em duas. Se você está nos assistindo, compartilha, participe, nos ajuda a manter esse canal para podermos falar a palavra de Deus. Estamos aqui com o presbítero Davi, o irmão Daniel, para debatermos aqui o estudo quem são as duas testemunhas do livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse 11, capítulo do 3 em diante. Nós vamos discutir aqui um pouco quem são essas duas testemunhas e falar da palavra do Senhor e do amor de Deus. Eu peço àquele que foi direcionado a fazer oração, que possa fazer oração para a gente iniciar, e aquele que vai fazer a leitura, o presbítero Davi vai fazer a oração inicial e o nosso irmão Daniel, do Ministério Profético Daniel, vai estar aí fazendo a leitura do livro para a gente começar o nosso debate bíblico sobre quem são as testemunhas. Talvez nós diremos quem podem ser, ou talvez não teremos hoje a resposta. Mas faça as perguntas através do canal para que a gente possa responder a tua dúvida. Oremos ao Senhor então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te suplicamos, nós te invocamos no teu santo e precioso nome, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer iluminação às nossas mentes para poder falar de um assunto, Senhor, tão extenso da tua palavra, Senhor, que é a questão das duas testemunhas acerca das coisas finais, Senhor. Deus, continua nos abençoando, nos dando a tua paz, a tua graça, Senhor. Abençoa também a vida de cada um dos ouvintes que estão nos ouvindo através da internet, através desse canal no YouTube. Deus abençoa a vida de cada um. Traga a tua paz, a tua graça, a tua Shekinah sobre a vida de cada um, Senhor. E traga a tua iluminação, Senhor, que nós precisamos da sabedoria e da tua iluminação para que nós podemos dissertar sobre esse assunto, Senhor, da melhor maneira possível e trazermos esclarecimento ao povo de Deus. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Aqui eu quero já deixa seu like, compartilhe e segue o nosso canal, segue o meu canal também, Ministério Daniel Nogueira, a qual nós temos falado e relatado do amor de Deus, que o amor de Deus é grande e eficaz em nossas vidas. Vamos lá na leitura da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse 11, a qual é o nosso tema da nossa discurso sobre a palavra de Deus, sobre as duas testemunhas. Aqui nós vamos falar da palavra de Deus, aqui não tem intriga nem briga, aqui só estamos relatando e chegando à conclusão a qual a nossa teologia nós acreditamos. Apocalipse 11, capítulo 1 em diante, que diz assim: depois disso recebi uma vara de medir e me foi dito: vá e tire as medidas dos templos de Deus e do altar e conte o número de adoradores, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1.260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor e de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e ter poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de todas as espécies, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que veio do abismo lutará contra elas, e elas se vencerá e as matará. Os corpos ficarão
estendidos na rua principal da grande cidade chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado durante 3 dias e meio. Todos os povos, tribos e línguas e nações olharão para esse corpo e ninguém terá a permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os havia atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas e eles se levantarão, enchendo de terror os que os viram. Amém. Amém. Nós vimos aí a leitura através do nosso irmão Daniel e nós vamos começar as perguntas. Quem são essas 2 testemunhas? Nós temos alguns nomes e até relatado sobre alguns do poder de Deus que vai ser dado a essas 2 testemunhas, que no passado alguns profetas tiveram esse poder, essa autoridade na mão. Nós vamos falar aqui de Elias, Enoque, Moisés, alguns profetas e outros não profetas, mas homens que tiveram ali um contato, uma intimidade com Deus. Com a palavra, o nosso presbítero Davi. Nós estamos aqui para responder a questão: quem são as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, do verso 3 ao verso 4. Na introdução, nós vamos falar sobre alguns nomes. E quem são essas pessoas que, no entender da teologia que nós temos aqui no Brasil, são essas pessoas que são as 2 testemunhas? Alguns creem, para dar início aqui, alguns creem que a identidade das 2 testemunhas são Elias e Enoque. Essa é a visão mais aceita popularmente. Pelo menos aqui no nosso país, o Brasil, a visão popular e que abrange a maioria dos cristãos no Brasil é a visão de que o nome dessas 2 testemunhas são Elias e Enoque. Mas também tem aqueles que creem que é Elias e Moisés, que também são as 2 testemunhas. Então, a visão mais popular, que mais é encaixada entre os cristãos, divulgada entre os cristãos brasileiros, é Elias e Enoque. A outra visão é que é Elias e Moisés. Tem alguns ainda que creem que são o Novo e o Antigo Testamento, as 2 testemunhas. E tem aqueles que creem que essas 2 testemunhas são pessoas de Israel que Deus levantará no momento, no período da grande tribulação. Então são essas 4 visões que se tem na teologia aqui no nosso país, no Brasil. Sendo que a mais divulgada e a principal é que é Elias e Enoque. E no decorrer nós vamos falar com os nossos pontos de vista de quem são. E eu passo a palavra para o irmão Daniel. Aqui vamos ver uma palavra, eu acho que não muito conhecida, porque Apocalipse é o livro a qual muitos se atemorizam, porque é um livro que vai relatar, vai falar sobre os tempos finais. Aqui em Apocalipse capítulo 11 vamos ver um termo, uma parada entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, a qual aqui João, na ilha de Pátimo, ele vai ter uma visão, a qual Deus vai falar, vai relatar, vai mostrar a eles várias visões. E entre essas visões está o Apocalipse capítulo 11, a qual nós acabamos de ler, que é as 2 testemunhas. Assim como o presbítero Davi falou, que tem Elias e Enoque, tem Elias e Moisés, e muitas pessoas acreditam que vai ser pessoas assim nas nossas gerações presentes. As 2 testemunhas é muito interessante, porque eles vão participar da tribulação, e o interessante aqui que eu vou ver entre as 2 testemunhas é que eles vão vir para fazer a vontade do Senhor, e assim eles vão ter poder aqui para fazer chover fogo do céu, eles vão ter poder. Mas o interessante é que pessoas aqui vai rir quando eles vão morrer lá na rua principal, a rua principal onde que Jesus morreu. O interessante mais ainda é que eles vão ficar
morto na rua principal aonde que Jesus ficou 3 dias. Essas duas testemunhas, Deus ele vai levantar para mostrar os últimos finais, para as últimas tribulações finais. Amém? E nós vamos relatar, vamos falar, vamos discutir aqui, não uma discussão para chegar a uma conclusão de cada um, não, mas nós vamos falar e relatar sobre a palavra de Deus, o que a palavra está dizendo, sobre a nossa teologia, sobre teologia da Assembleia de Deus, a qual nós participamos. Assim eu volto a palavra para o pastor Cristiano. Amém. Como o presidente Davi e o nosso irmão Daniel falou, a gente sabe que durante a história do cristianismo nós tivemos muito ali teses defendidas sobre essas duas testemunhas, como o presbítero Davi e o nosso irmão Daniel falou. E uma delas é Moisés e Elias. Aí eu vou começar dando uma pitada nesses dois. Moisés, a gente sabe que como Deus vai dar uma autoridade a eles e vai dar poder, e a gente sabe que poder é aquele que faz coisas extraordinárias ou sobrenatural, a gente vê que muitos se apegam a Moisés e Elias, porque Elias naquele tempo profetizou que não ia chover, profetizou que naquele tempo os soldados ali comandados pelo rei Acabe através de Jezebel, eles mandaram ali um grupo de soldados para capturar Elias quando se escondia numa caverna. E ali ele falou: se eu sou realmente servo do Senhor, que consuma você e os seus 50. Os 50 soldados ali, ou aqueles que estavam com aquele general. E ali o fogo consumiu. E nós sabemos que essa testemunha, que quem maldizer dela, sairia fogo da boca, talvez seja no sentido literário, mas que consumiria ali essas testemunhas. Também Moisés, nós sabemos que ele teve poder sobrenatural sobre a natureza, quando abriu o Mar Vermelho e quando tocou ali, e também fala no livro de Apocalipse, mais à frente aqui, não foi feita a leitura, mas a gente sabe mais à frente, que seria ferida a terra e a terra se feriria. E naquele tempo nós sabemos que Moisés, através das 7 pragas do Egito, e aqui também a Bíblia cita o Egito, quando tocou ali, a água se transformou em sangue, uma das 7 pragas ali. Vamos começar a falar desses dois, né, de Moisés e Elias, glórias a Deus, para entendermos aí. Eu passo a palavra de novo para o presbítero Davi. Nós vamos ver qual o objetivo das duas testemunhas, porque a Bíblia vai nos apresentar no capítulo 11 duas testemunhas. E a pergunta que vai nos vir e vem à cabeça de todo crente que lê o texto de Apocalipse, no seu capítulo 11, do verso 3 em diante, é: qual o objetivo dessas duas testemunhas? Então se levanta essa pergunta no meio de quem estuda escatologia: qual o objetivo dessas duas testemunhas? Eu quero dar uma pequena prévia do qual é o objetivo dessas duas testemunhas. O objetivo das duas testemunhas é testemunhar de Cristo aos judeus, primeiramente, e aos gentios no período da grande tribulação. Então, o principal objetivo das duas testemunhas é o quê? Testemunhar do Senhor Jesus no período da grande tribulação e também falar aos gentios. Então, o propósito dela, o objetivo principal é falar de Cristo aos judeus e aos gentios não convertidos no período da grande tribulação. Porque nós temos uma visão escatológica, e essa visão escatológica nós cremos que haverá, pelo menos eu creio assim, que haverá uma tribulação no período de 7 anos que é literal. Para mim é literal. Isso creio que já me denuncia qual a minha linha teológica escatológica, que é a pré-milenista dispensacionalista.
que eu creio que os 7 anos vão ser literais. Então, nesse período, vai ter o período das 2 testemunhas pregarem e testemunharem que Jesus Cristo era o Messias esperado pelos judeus. Então, o Messias já veio, e nesse período eles ainda aguardam a vinda do Messias, mas o Messias já veio, o Messias é o Senhor Jesus, que é o que nós cremos no cristianismo. E a pregação vai ser também para os gentios que não se converteram até aquele período. E eu passo a palavra para o irmão Daniel. Então, esse seria basicamente o objetivo das 2 testemunhas. Vamos lá. Aqui a Bíblia vai relatar sobre as 2 testemunhas que eles vão estar vestidos de pano de saco. Nós vamos ver nas palavras, nos textos anteriores, que as pessoas agora usam o pano de saco para chamar atenção. E aqui esse povo aqui, as 2 testemunhas estão usando o pano de saco para chamar a atenção. Ou seja, eles vieram aqui para falar algo de Deus para nós. Para falar algo de Deus para as pessoas. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus, ele então agora vai separar o povo de dentro, o povo de Deus. O povo de Deus, ele vai estar seguro nesses dias, nesses meses, a qual vai ser a grande tribulação. E o interessante é que essas 2 testemunhas, assim acredito eu, que Deus ele vai levantar um profeta, uma pessoa da nova geração para falar, para mostrar que Deus é Deus. Porque agora Elias e Moisés, eles estão, as teologias falam que eles podem ser um que Deus vai levantar para ser as 2 testemunhas. O interessante dessas 2 testemunhas é que eles vão ter poderes sobrenaturais. E pessoas vão odiar eles, porque eles vão estar fazendo nada mais, nada menos que falando do amor de Deus. Eles vão estar fazendo coisas que vão desagradar as pessoas, porque aqui na morte deles, na praça, vai dizer, a Bíblia vai relatar em Apocalipse 11, que eles vão rir, vão sussurrar, vão fazer coisas da morte deles. Porque a morte, as 2 testemunhas, vai servir para alguma coisa entre esse tempo, entre esse período que Deus vai cessar, entre a 6ª e a 7ª trombeta. Essas 2 testemunhas vai ser nada mais nada menos um ministro nesse período para falar, para dizer, para mostrar o sobrenatural de Deus, assim acredito eu. E Apocalipse 11, como eu estava estudando, nós até mesmo estávamos falando que as 2 testemunhas, eu nunca parei para ler o livro de Apocalipse, a não ser até as certas cartas da igreja. Mas agora eu vou ler as testemunhas e eu vou achar interessante, porque essas testemunhas vão vir para fazer um agir de Deus aqui. E essas testemunhas vai ser um instrumento de Deus usado entre esse período. E pessoas aqui vão até mesmo criticar, pessoas vão aqui mesmo falar mal dessas 2 testemunhas. Mas a Bíblia vai dizer que eles vão ressuscitar. E pessoas vão vão ficar aterrorizadas, porque vão achar que essas pessoas, elas eram umas pessoas normais, mas quando ele ressuscita, as 2 testemunhas, acredito eu que essas pessoas vão ver uma coisa sobrenatural acontecer. Acredito eu que essas pessoas vão ver uma coisa, um agir de Deus tão bonito, acredito eu assim, quando essas 2 testemunhas ressuscitar, porque muitos estão passando, e a Bíblia vai dizer que eles não vão ser sepultados.
Deus não vai permitir esse sepultado. Ali Deus acreditou que está querendo mostrar algo para aquele povo. Assim acreditou que Deus estava querendo mostrar, falar algo para aquele povo. Não sepulta aquele povo, não sepulta as duas testemunhas. Acreditou que Deus está querendo relatar, falar algo sobrenatural para eles. Deus está querendo dizer, dialogar, mostrar algo sobrenatural do poder de Deus entre esse período. E assim eu acredito nessa palavra. Volta a palavra para o pastor Cristiano. Amém. Nós vimos que é um assunto grande, um assunto que talvez não termine hoje, mas eu já peço, curta, compartilhe, nos ajude a manter esse canal. Um canal de comunicação, um canal evangélico, um canal cristão. Mas vamos continuar a leitura, a palavra e os estudos. Nós vimos aí o presbítero Davi, o nosso irmão Daniel, expressando aí, alguns já entrando na introdução do assunto e falando sua linha de pensamento. Eu creio também que além de Moisés e Elias, nós também tem a Bíblia citando, alguns teólogos citando ali Enoque e Elias, até porque os dois não provaram a morte. Talvez ali, por alguns teólogos acharem que não provaram a morte, eles teriam que provar a morte para morrer como todos os outros. Mas a gente sabe que a gente acaba caindo numa contradição, porque assim, muita gente não vai provar a morte e vai ser arrebatado. Então não tem como ser assim, diretamente esses dois, porque até Deus os livrou para não ter esse sofrimento na face da terra. Moisés sim provou a morte ali, teve o corpo dele e depois sumiu, mas ele conheceu a morte, Moisés. Já Elias e Enoque já não. Nós também vemos em outros estudos, além disso, as pessoas do mundo atuais, pessoas comuns, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível e o que é improvável para a gente é muito mais provável para o nosso Deus. Ele pode capacitar qualquer um para fazer essa missão. E o principal é pregar para o povo de Israel, o povo que ainda não recebeu o Messias. Já dando essa pitada, eu passo de novo a palavra para o Davi. A gente está na ordem aqui, seguindo uma ordem, mas depois a gente pode mudar essa ordem aqui. Passo a palavra para o presbítero Davi. Eu fiz algumas perguntas que creio que seriam as perguntas de toda pessoa que lê o texto, um crente leigo que lê o texto e gostaria de ter essas perguntas sanadas. Então, a primeira pergunta que eu pensei que as pessoas perguntariam é qual o objetivo dessas duas testemunhas, que eu já citei anteriormente. E a segunda pergunta, por que duas testemunhas? Então aí nós entramos, eu até fiz um estudo pegando as ideias do pastor Lamartine Pozzella. Se esse vídeo chegar no pastor Lamartine Pozzella, vai o meu abraço, meu respeito e minha admiração pelo pastor Lamartine Pozzella, qual tenho aprendido também muito. E ele dá uma explicação que para mim foi fenomenal nesse sentido. Ele vai dizer assim, porque pela lei mosaica, se nós olharmos na Bíblia, no livro de Deuteronômio e tal, Levítico, quando nós vemos a questão das leis, pela lei mosaica, no mínimo, duas testemunhas para confirmar algo. O mínimo de testemunhas possível para confirmar algo eram duas testemunhas. Para confirmar a veracidade de algo, então precisava-se de duas testemunhas no mínimo, duas ou mais testemunhas. Então, Deus obviamente que trabalha na perfeição e Deus conhece todas as coisas e a pregação principal, como eu disse anteriormente, das duas testemunhas é para os judeus, para declarar aos judeus que o Senhor Jesus Cristo é o Messias e eles aguardam outro, mas esse que eles aguardam já veio e é o Senhor Jesus. Então essas duas testemunhas vão vir para confirmar que o Senhor Jesus
é o Messias que Israel ainda aguarda, mas esse foi o Messias que já veio, é o Senhor Jesus, como nós cristãos cremos. Cremos que no Cristo ressurreto, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, está lá à destra de Deus Pai, no céu. Então, o porquê de duas testemunhas é para uma confirmação de algo. Na lei mosaica precisava de uma confirmação, e essa confirmação só era possível se tivesse duas ou mais testemunhas. Então, uma testemunha não valia a palavra, tinha que ser duas ou mais testemunhas. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, o Senhor Jesus aqui vai usar o quê? Duas testemunhas para confirmar a pregação e a ministração e a confirmação que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, quer dizer, o Yeshua HaMashiach, nas línguas originais no hebraico, é o Messias, que Yeshua é o Messias que Israel espera. Então, o Messias já veio há mais de 2000 anos atrás e é o Senhor Jesus Cristo. E eu passo a palavra assim para o Daniel. Assim como o presbítero Davi estava relatando que na lei precisava de duas ou mais testemunhas, o interessante é que Deus usou essa sabedoria para enviar essas duas testemunhas para pregar os últimos tempos que tinha até a 7 trombetas. O interessante é que a Bíblia vai relatar que esse fica agora 3 anos e meio vestido de pano de saco pregando ao Senhor. E agora 3 anos e meio pregando, falando essas duas testemunhas juntas. Agora Deus vai permitir que a besta fera venha atacar eles. Mas o engraçado é que a Bíblia vai dizer que eles têm poder. A Bíblia vai dizer que eles têm poder para fazer fogo cair do céu, para isso, para aquilo. Porque agora Deus liberta a besta da fera para matar eles. Deus ali estava querendo dizer algo. Deus ali ele estava querendo se mostrar o poder dele sobrenatural naqueles últimos tempos. Deus ali estava querendo dizer algo para aquele povo. Agora eles voltam a viver, mas as duas testemunhas, eles umas pessoas, um homem a qual acredito eu ser uma pessoa justa, reta perante ao Senhor, porque Deus naqueles últimos tempinhos, Deus vai enviar as duas testemunhas para falar os últimos acontecimentos, para mostrar até mesmo o poder de Deus, para mostrar até mesmo as últimas autoridades de Deus sobre a terra. Porque vai acontecer a primeira trombeta, vai acontecer a segunda trombeta, vai acontecer a terceira trombeta, vai acontecer a quarta, a quinta, a sexta. E na sexta, Deus agora ele vai permitir um tempo e vai relatar altos. E entre esses autos vai ter as duas testemunhas. Eu acredito, eu, Daniel, que essas duas testemunhas, elas veio para... a Bíblia aqui não vai relatar, mas acreditou que essas duas testemunhas, elas veio para falar, para dizer, porque Deus manda agora essas duas testemunhas, acreditou eu, que tem pessoas que Deus agora ele quer ainda, tem a sublime misericórdia de tentar recolher essas pessoas para Cristo. E Deus manda essas duas testemunhas. Deus mostra a glória dele através da morte dessas duas testemunhas e a ressurreição. E só isso mesmo que eu quero dizer sobre essas duas testemunhas. Essas duas testemunhas é algo sobrenatural, porque essas duas testemunhas elas têm um poder grande. E
Deus, ele ressuscita as testemunhas. E quando Deus ressuscita, agora Deus recolhe, Deus chama eles para cima. E Apocalipse vai continuar relatando que agora Deus manda um terremoto e mata 7.000 homens, destruindo um quarto da cidade. Deus agora recolhe as duas testemunhas, leva eles para cima, e agora Deus vai matar a parte da cidade. É algo interessante, essas duas testemunhas, elas veio para nada mais e nada menos relatar o sobrenatural de Deus. Amém? Assim eu volto a oportunidade para o pastor Cristiano. O nosso irmão Daniel já tem falado sobre as testemunhas, realmente, e o que o presbítero Davi falou, elas pregarão 1260 dias, falarão do amor de Deus, e ele bem assim explicou quando eram levadas pessoas a julgamento, no tempo de Israel, no tempo do Senhor Jesus, ali tinha que ter duas testemunhas para valer a palavra. Nos tempos de hoje também não é diferente. No casamento são duas testemunhas, às vezes nas ações trabalhistas são duas testemunhas, para você ver que até nos dias de hoje nós se referimos às duas testemunhas. São para testemunhar o poder de Deus, a palavra de Deus, e cada assim ousadamente pregar para aqueles que ainda necessitam ouvir a palavra da verdade e ser curados deste mundo. Não vamos prolongar muito, passarei a palavra rapidamente para o Davi. A gente promete continuar esse assunto, que ainda não terminou, a gente tem mais outras testemunhas para falar, que aqui foram relatadas, que podem ser. A gente falou mais de Moisés e Elias, falaremos de Enoque e Elias, falaremos também daqueles povos comuns, que são os da nossa época, ou do nosso tempo. Pode ser esse tempo temporal, né? Pode ser esse tempo tanto hoje como daqui a 100 anos. Nós não sabemos a volta do Senhor Jesus Cristo, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Eu passo a palavra assim para fazer algumas colocações finais, para a gente não prolongar muito o vídeo, para não ficar sobrecarregado, para você poder ver e curtir. A palavra com o presbítero Davi. Nós demos uma introdução, eu dei uma introdução, expliquei mais ou menos como funciona a questão das duas testemunhas, e mais para frente eu tenho mais a explicar, como o pastor Cristiano bem disse. Nós vamos fazer mais vídeos sobre esse tema aqui, porque não tem como encerrar esse tema aqui assim, o vídeo ficaria muito longo. Então, para melhor visualização, que nós entendemos que as pessoas nos nossos dias, o tempo está corrido, e vídeo muito longo não é um vídeo que as pessoas muito querem estar ali tendo muito tempo tomado em questão de assistir um vídeo. Então eu vou falar sobre Enoque no próximo vídeo. Nós vamos continuar, eu pelo menos vou porque de Enoque e tal, vou dar uma explicação sobre Enoque. Nós estamos aqui para falarmos um pouco e dar uma explicação para você, que é uma explicação das duas testemunhas em Apocalipse, que creio que o tema mais recorrente, que mais causa curiosidade no meio cristão, é o livro do Apocalipse, que é um livro emblemático. Nós vemos que tem várias correntes e várias linhas teológicas, cada um pende para um lado. Eu tenho a minha visão teológica específica, que corrobora com a minha denominação, que é a Assembleia de Deus, que é a visão dispensacionalista acerca da escatologia, pré-milenista dispensacionalista. Quer dizer, então eu vou dar uma explicação voltada para a minha teologia. E no decorrer do próximo vídeo eu vou explicar o meu ponto de vista de quem são as duas testemunhas. Primeiro eu vou explicar essas possibilidades e porque alguns creem que é um, alguns creem que é outro. E no próximo eu vou dar a minha
se no próximo conseguirmos, no tempo hábil, fazer isso, eu vou dar a explicação da minha visão particular sobre quem são as duas testemunhas. Eu passo a palavra para o irmão Daniel. Assim como o pastor Cristiano, presbítero Davi falou, nós falamos uma pequena parte do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é interessante e é grande. Essas duas testemunhas, aí fica a questão porque é um tema, é uma palavra a qual tem que ter um carinho, um zelo de estudar para expressar sobre as duas testemunhas. E assim como os irmãos falou, eu no próximo vídeo eu também vou estar citando, vou estar relatando o que eu acho, vou estar relatando os meus estudos, as minhas linhas de pensamento sobre o livro de Apocalipse, capítulo 11, porque essas duas testemunhas, elas veio para pregar, para falar do amor de Deus nos tempos finais, e profetizar e fazer grandes milagres. E na minha próximo vídeo eu vou estar relatando para que essas duas testemunhas vejam o que elas veio realmente fazer e sobre os acontecimentos finais. Assim eu retorno a palavra para o pastor Cristiano e eu peço aos irmãos, deixe o seu like, compartilhe, curte e vai botando mais temas para que nós venhamos dialogar com os irmãos, expressar, ensinar, falar, porque nós não é nada menos do que um leitor, do que um estudador da palavra. Nós não é mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Nós somos um povo a qual queremos sempre aprender um com o outro. Assim eu retorno a palavra para o pastor Cristiano. Amém. Você viu que é um assunto interessante, um assunto que a gente não terminou ainda. Dê o seu like, compartilha e compartilhe bastante para a gente poder manter esse canal e continuar falando da palavra do Senhor. Eu vou fazer a apresentação. Eu sou o pastor Cristiano, tenho estudado muito a Bíblia, tenho feito cursos de teologia, cursos na área proféticas, vários cursos, e assim eu vou passar para cada um apresentar e depois o nosso irmão Daniel faz a oração final para a gente estar finalizando. Não esqueça de compartilhar. Põe outros assuntos para a gente vir aqui debater e esclarecer para você. Você não vai ficar sem saber o que significa o assunto que você colocar aqui. Estaremos estudando e relatando em cada vídeo. Espere o segundo vídeo, curta, com a palavra o presbítero Davi para se apresentar. Como o pastor Cristiano já disse, eu sou o presbítero Davi, é um teologando, um estudante de teologia, autodidata também, que estudo por conta própria também. E Deus tem nos dado graça, nos dado entendimento, porque se não for a luz do Espírito Santo, nós não conseguimos compreender a palavra de Deus como se deve ser compreendida. E aprendo muito com grandes mestres, como eu já disse, o pastor Lamartine Pozella, pastor José Serafim, reverendo Napoleão Falcão, pastor César Cavalcante, pastor Roberto Cruvinel e vários outros aqui que eu posso citar que acrescentam e acrescentaram demais a minha vida espiritual ao longo dessa. Não posso esquecer também do pastor Walter Brunelli, que é fenomenal, e são pessoas que acrescentam na nossa vida espiritual, nossa vida acadêmica, quando nós vamos aprender algo sobre o Evangelho de Cristo, e esses homens são pessoas que nos ajudam espiritualmente. E assim como eles, a gente também quer ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu passo a palavra para o irmão Daniel. Meu nome é Daniel Nogueira, tenho um canal lá, Ministério Daniel Nogueira, me segue, curte, compartilhe, deixa o seu like. Eu sou um estudioso da teologia, estou aprendendo cada dia, aprendo com as minhas leituras e com a minha iluminação do Senhor e do Espírito Santo, a qual deixou
aqui na terra para nos ensinar. E tenho uma esposa, tenho um filho. E sou cristão, evangélico, da Assembleia de Deus, a qual meu ministério é Oficina do Nazareno, a qual congrega o pastor Tiago, presidente, tem a pastora Deciliana e também tem o pastor Cristiano. E só isso mesmo, e peço para os irmãos compartilhem, deixem suas perguntas, deixem os seus temas, que nós vamos estar aqui voltando e várias vezes para falar do amor de Deus, porque é muito bom aprender e falar da palavra de Deus. Amém? Assim como o pastor Cristiano ordenou eu orar, aqui vamos orar, agradecer a Deus, para que Deus venha cada dia mais abençoar a vida do pastor Cristiano, a vida do presbítero Davi e também a sua. Senhor Deus querido, Deus amado, Pai, aqui te entregamos, Pai, Deus querido, Deus amado, a vida de cada ouvinte, Pai, que vai estar ouvindo, Pai, que vai estar, Espírito Santo, aprendendo, Pai, que vai estar, Espírito Santo, ouvindo essas simples palavras, esse simples estudo. Deus, aqui eu quero te entregar a vida do pastor Cristiano, do pastor presbítero Davi, Deus. E o Espírito Santo continua nos dando a iluminação da Tua palavra, continua nos dando, Pai, a sabedoria da Tua palavra, Deus. Eu também quero te entregar, Pai, os ouvintes que vai ouvir, Pai, as pessoas que vai assistir, Pai, esse vídeo. Deus, visita cada lar, visita cada família, cada coração, Pai. Deus, dá iluminação, Pai. Deus, da Tua palavra a essas pessoas, Deus. É o Espírito Santo, assim eu te entrego, te agradeço, Pai, porque, Pai, os nossos dias, Pai, os nossos tempos têm sido mal, Pai. Deus, e o Senhor nos está preparando, Pai, nos ensinando, Pai. É o Espírito Santo para morar, Pai, nas regiões celestiais, Pai. Deus, muito obrigado também, Pai. Eu quero expressar, Pai, o meu agradecimento pelo Senhor ter morrido, Pai, na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitado, Pai, vencido assim a morte. Deus, e nos dando vida, Pai. Deus, e nos dando sempre uma oportunidade, porque a Tua palavra vai dizer, Pai, que nós temos o perdão 70 vezes 7, Pai, ao dia, Deus. Muito obrigado pela saúde, Pai, em meio à pandemia, em meio à Covid, Pai. Deus, o Senhor nos tem dado saúde aos ouvintes, Pai. Deus, eu também aqui quero se expressar, Deus, a cura sobre cada ouvinte, Pai, que vai estar ouvindo, Pai. Deus, até mesmo aqueles que estão afetados sobre essa pandemia, sobre esse Covid, Pai. Eu quero profetizar, Deus. Eu quero, Espírito Santo, falar, Pai, profetizar a cura, Pai, assim, Pai, como Ezequiel, Deus, profetizou, Pai. Deus, no vale de ossos secos. Deus, eu profetizo a cura na vida dessa pessoa, na vida desse homem, dessa mulher. Deus, toma cada um nas Tuas mãos, Pai. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, assim eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Se você gostou, compartilhe. E eu te deixo essa pergunta: quem são as duas testemunhas do Apocalipse 11? Faça essa pergunta para você, em nome de Jesus. Segue, compartilhe e deixe seu like. Fica com Deus.